Bem, na sequência nós temos Apocalipse capítulo 3 e a carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Antes, porém, eu quero deixar uma importantíssima declaração aqui. Veja bem que Jesus Cristo está escrevendo carta a 7 igrejas, que já vimos simbolizam todas as igrejas, porque 7 é o número da onisciência, da perfeição, daquilo que não escapa de forma alguma ao domínio de Deus. O 7 entra nessa questão. Mas veja bem que Jesus está escrevendo, desde o começo é dito, carta às 7 igrejas. Jesus não reprovou nenhuma destas igrejas por estarem não filiadas uma à outra, ou por ele considerar que estivessem rebeladas, ou seja, ele estava aprovando a existência destas 7 igrejas, que nós já vimos que, além do fator significativo espiritual, também existiam literalmente estas 7 igrejas na rota da Ásia, tá ok? Então veja bem, 7 igrejas. Jesus não disse, deveria ter só uma igreja, eu só vou escrever para uma igreja, só vou mandar um recado para uma igreja, porque eu só considero igreja uma. Não, ele mandou o recado para as 7, pedindo que ambas se comportassem como tal, de acordo com a sua palavra, com os seus preceitos. Então vem elogios e vem repreensões para quem? Para as 7 igrejas. Ele aprovou as muitas igrejas. Ele, diria eu hoje, ele aprova as muitas denominações. Contudo, ele manda o recado e quer que cada uma se enquadre naquele propósito que é segundo a sua palavra, segundo a sua revelação. E aqui lemos que ele tem os 7 Espíritos, tem as 7 estrelas, que ele conhece as obras e que tens nome de que vives e estás morto. Isso é terrível. Quantas igrejas têm nome de que vive? Por quê? Porque aparecem obras naturais, físicas, cesta básica, doa isso, doa aquilo, é um social, então tem nome de que vive. Mas, na verdade, no espiritual, nas considerações de Deus, está morto, porque a igreja não foi chamada para fazer obra social, não. A igreja foi chamada para anular as forças do inferno. Então não adianta a obra social. Tem uma turma por aí que é boa nisso demais, como fazem obras sociais. Bem, no verso 2, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Veja bem essa expressão aqui no original grego, nós temos muito mais o entendimento do que ela significa. Quando diz ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, não está falando de pessoas, não está dizendo consolida ou restaura ou aviva o resto de pessoas que estavam para morrer. Não está se referindo a pessoas, não está se referindo a obras. Jesus está dizendo, consolida o resto das obras aí, olha, que estão para morrer, vê se faz alguma coisa, antes que tudo morra de vez. Porque aí ele vem e dá uma vírgula, não é nem ponto, é uma vírgula e diz, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de meu Deus. Então, quando diz consolida o resto que está para morrer, não está falando de pessoas, está falando das obras que esta igreja, esta liderança deveria sustentar e, porém, estavam abrindo mão. No verso 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás
de modo algum, em que hora virei contra ti. Olha, mais um detalhe que diz, lembra-te, pois, do que tens recebido. No original grego diz, lembra-te, pois, como tens recebido. Está entendendo, querido? Lembra-te como tens recebido, não apenas do que tens recebido. Um fator é o que tens recebido e outro fator é como tu tens recebido, ou seja, como chegou verdadeiramente a revelação de Cristo até você. Por exemplo, vamos assim falar claramente, porque faz parte do nosso ministério sempre deixar um chicote afiado para rasgar a alma dos mercenários que estão por aí. Quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, a minha parte será feita. Então aqui está dizendo, lembra-te, pois, como tens recebido. Enfim, quando você ouviu a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, quem estava pregando? Era um sacerdote ou era um político? Hein? Como você recebeu isso? Como você recebeu o Evangelho? Lembra-te, pois, como tens recebido. Havia todo esse mercenarismo quando você conheceu Jesus Cristo. Estou falando dos que conheceram. Não estou falando dos camelôs que distribuem rosas e iludem povo por aí à vontade. Não. Estou falando daqueles que realmente conheceram o Deus da Bíblia. Não o Deus da rosa, do sal. Não dessa prostituição que breve será lançada no inferno. Eu estou falando se você conheceu realmente a palavra da verdade. Como você recebeu? E hoje, dentro da sua igreja, quem está desfilando atrás do púlpito? São os políticos, são os umbandistas, macumbeiros, são aqueles que têm lisonjas e destaques pelo aval da sociedade, e eles penetraram dentro das igrejas, estão atrás dos púlpitos, e você continua lá, membro de uma igreja que já não cumpre mais os propósitos e desígnios do Senhor. Então eu estou te perguntando, lembra-te como tens recebido. Esse é o recado de Jesus. Se você recebeu a Cristo de uma determinada maneira, por que agora você insiste em permanecer numa organização que tenta te apresentar um Cristo de outra maneira, ou seja, fora do padrão e da pauta da Escritura? Bem, é isso aí. Vamos seguir. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Veja bem, Jesus está falando que vai se revelar numa surpresa, e aqui está dizendo, tu não conhecerás de modo algum que hora virei contra ti. Ou seja, o que Jesus vai omitir desta igreja? Se ela não conhecerá a hora da sua visitação, se ela não discernirá o tempo e o modo, como a Bíblia diz que os santos e os sábios discernirão, se esta igreja não vai saber a hora em que Jesus virá contra ela, significa que Jesus vai omitir dela a graça, a revelação da Escritura. Jesus vai arrancar dela o quê? O Espírito Santo, que é a fonte da revelação. E é assim que a Escritura diz desde o começo, quando ele revela: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. No verso 4, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Essa é uma coisa gloriosa. Nem todos que estão hoje dentro das igrejas estão compactuando com todo aquele lixo. Muitos realmente, a porta do escape não chegou até eles, e eles lá estão, coitados até muitas vezes, inocentemente lutando, achando que podem mudar uma liderança. Não. Nenhum membro de igreja tem poder na sua vida suficiente para mudar a cabeça de uma liderança, seja esta liderança santa ou profana. Membro da igreja tem que buscar direção para a sua vida. Se o rebanho que ele está é pasto seco e podre, ele tem o direito em Deus de pedir que o Senhor o guie para um pasto verdejante de águas cristalinas, onde diante dele seja preparada uma mesa, ainda que na presença dos inimigos, dos adversários. E Jesus diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas, umas poucas que não se contaminaram. Então
Então, veja bem, dentro de igrejas por aí, tem um grupinho aqui, uma pessoa ali que não contaminou, não se vendeu para a política, não se vendeu para a idolatria, não se vendeu para o G12, não se vendeu para um monte de lixo que tem por aí, para as campanhas, para as correntes, não se vendeu para campanhas dos empresários, para esse lixo todo que nós bem conhecemos neste século 21 que vivemos, que é o século da apostasia. Então, Jesus está dizendo, tem gente aí ainda que, olha, está resistindo, não contaminou as suas vestes. Eles vão andar comigo de branco, quer dizer, branco é símbolo de justiça e é símbolo de santidade. Jesus está dizendo, pois são dignas disto, não é qualquer coisa, as pessoas se tornaram dignas. Ou seja, se Jesus está dizendo, pois são dignas, não quer dizer que ele escolheu aquelas pessoas como que uma predestinação para que elas não se contaminassem. Se ele tivesse escolhido, ele não poderia dizer que elas eram dignas de andarem de branco com ele. É porque elas resistiram aos vendavais, aos temporais, às hipocrisias, mercenarismos e pilantragens, mesmo vendo o pastor meter a mão no cofre da igreja para benefício próprio e da sua família, para os seus luxos e luxúrias, para as suas mediocrices. Mesmo assim, essas pessoas permaneceram-se firmes na palavra de Deus, e Jesus está dizendo, então elas são dignas, elas alcançaram, elas resistiram, elas tiveram postura e posição, elas são dignas. No verso 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Alguns detalhes nós queremos trazer à luz aqui. Primeiro é que Jesus diz, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Quem? Essas pessoas que foram dignas, elas foram até o fim, não contaminaram as suas vestes, elas permaneceram, foram até o fim. Então Jesus está dizendo, esses eu não apagarei o nome deles do livro da vida. Ou seja, isso significa que é um confirmar de salvação, entendeu? Jesus não apaga nem escreve nada, a questão não é essa, a questão é a confirmação da atitude que Jesus terá para com determinadas pessoas que têm determinadas atitudes para com ele, entendeu? É algo recíproco. Se você crê, Deus manifesta a glória dele, ele diz, se tu creres, verás a glória de Deus. Então é uma troca que Deus faz contigo, por isso ele te chama de digna, se você não mancha as suas vestes, para andar com ele de branco. É confirmação da salvação, da justiça, da integridade, da pureza, da santidade. Então ele diz, não apagarei o seu nome do livro da vida, quer dizer, a salvação destes está confirmada, a salvação está confirmada. E ele ainda diz, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quer dizer, é uma apresentação desta pessoa diante da eternidade. Agora preste atenção, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa frase, ela aparece em todas as cartas, mas somente aqui eu quero enfatizá-la. Ter ouvidos para ouvir o Espírito, com letra maiúscula, que significa o Espírito Santo diz às igrejas. Ou seja, entrará a palavra e que será levada às cartas ou a pregação do Evangelho dia após dia, e o Espírito Santo trabalha sobre a palavra. Mas todos têm ouvido. Ora, como está escrito, quem tem ouvidos? Não, todos têm ouvidos, mas a questão é que muitos têm ouvidos, porém não dão ouvidos, entende? Têm ouvidos, mas não dão ouvidos. Essa é uma questão que precisa ser entendida. Nem todo mundo que está em Israel é israelita, nem todo mundo que está na igreja faz parte do reino de Deus. No demais, nós temos a parábola do joio e do trigo para tirar quaisquer dúvidas de quem quer que seja, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Na sequência aqui, ou ainda nesta frase, está escrito, o Espírito vai estar
falando nas igrejas. Veja bem, essa igreja de Sardes aqui é dito que, olha, tem aí uns pouquinhos, tem aí pouquinha gente, um grupinho, uma minoria que não contaminou as suas vestes. Ou seja, por que esse grupinho não contaminou as suas vestes? Porque está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando lá em Sardes também. E o resultado qual é? O resultado é esta maravilha, que tinha um grupinho que deu ouvidos ao Espírito Santo. Carta à igreja em Filadélfia, verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fechará, e que fecha, e ninguém abrirá. Bem, vamos tentar entender o que seria a chave de Davi. Olha, a chave é símbolo de autoridade. Chave é símbolo de quem recebe uma permissão. Quando você recebe uma chave, você recebe autoridade para entrar numa casa, para abrir uma porta, ou você recebe a permissão também para tal fato. E que chave existia nas mãos de Davi? Ora, nas mãos de Davi nós vimos claramente a chave da conquista, desde o tempo de Saul, quando ele era um garoto, a chave de vencer, lutar. Lembra de Golias? Lembra dos filisteus que Davi sozinho, e um dia saiu e pelejou e conquistou 300, se não me falha a memória, no mínimo? Então, e outra coisa, Davi tinha o quê? Davi tinha o sacerdócio, Davi tinha o reinado, Davi tinha a profecia. Davi era rei, profeta e sacerdote. E Jesus vem, lembra dos magos do Oriente, que deram a Jesus ouro, incenso e mirra, que também significam o ministério de Jesus sobre a terra, que foi rei, sacerdote e profeta? Então, esse é um detalhe na chave de Davi, que ele tem a chave para dar a conquista, a autoridade, o reinado, a soberania. Bom, mas essas coisas não são para qualquer um. É ilusão pensar que isso seja para todos. Se você ver, se tu observares e ver o que Davi passou para conquistar essas chaves, as renúncias que ele teve que fazer, ou seja, chegamos à conclusão, sem querer utopias, sem alegorias, né? Na realidade simples, vemos que as conquistas gloriosas do Evangelho não é para qualquer um, porque nem todos estão dispostos a pagar o preço necessário para que Deus manifeste a sua glória. Triste fato, mas fato real. Diz no verso 8: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja bem, por que tem uma porta aberta diante desta igreja? A porta, né? Lembra que foi mencionado Davi, uma porta de conquista, uma porta para desfazer as obras do diabo, derrotar os inimigos, uma porta de glorificação do nome do Senhor. Davi foi um homem que orou e caiu fogo do céu. Davi, olha, falar de Davi é coisa impressionante, mas o nosso texto aqui é Apocalipse, então veja bem, ele está dizendo: eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Querido, quando Deus abre uma porta, não adianta que ranjam os dentes os homens, que levantem os vagabundos as suas armas, ou que o Estado venha nos perseguir. Vamos ver quem é que vai ficar de pé. Se Jesus disse: olha, eu botei uma porta, está aberta, acabou, meu amigo. Ele dá o fôlego da vida, ele tira o fôlego da vida. E quanto a isso, eu particularmente tenho posto a minha vida à prova, e te garanto, eu estou de pé, e bem de pé,
mas muitos dos meus inimigos, não que eu me tenha feito inimigo deles, eles se fizeram meus inimigos. Alguns estão experimentando o que é ter uma vida dura e oprimida, e outros já baixaram a sepultura. Porque é isso que diz a palavra de Deus. Eu botei uma porta e ninguém pode fechar. Quando alguém tenta fechar, experimenta a mão do Senhor fazer o quê? É assim que tem que ser. O nosso Deus é amor, mas é justiça também. Então, ele diz, ninguém pode fechar. Por quê? Porque tens pouca força. Olha, ele diz, eu botei uma porta aberta diante de ti, tu tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Entende, querido? Olha só, mesmo com pouca força, guardou a palavra e não negou o nome. Então Jesus pôs uma porta aberta diante desta igreja. Por quê? Porque guardou a palavra, não negou o nome. Eu digo-se que guardou a palavra, não guardou o sabonete ungido, não guardou a rosa ungida, não guardou a palmilha, a corrente, a campanha, não guardou nenhuma idolatria ungida. Guardou a palavra e não negou o nome. E você sabe que nome significam princípios. E aqui diz ainda, eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei ou te amo. Então veja, esse verso 9 é muito impactante, porque está dizendo, tem aí uns que se declaram judeus, mas não são. Ora, como que eles se dizem judeus e não são? Não, o que eu entendo aqui é que na verdade eles eram judeus, genealogicamente ou nacionalmente, eles eram judeus, mas a conduta deste grupo aí, deste povo judeu, não era condizente com os princípios que outrora já lhes haviam sido revelados da lei e daquilo que eles deveriam guardar. Então, Deus não considerou o judeu, veja bem, estamos aqui falando de Apocalipse, era da igreja, Deus não estava considerando ainda judeu aqueles que haviam negado os princípios cristãos. E Jesus está falando, eles se dizem judeus, mas são sinagoga de Satanás. Por quê? Porque os princípios deles, o que eles procuravam tratar espiritual e religiosamente, porque sinagoga era o local onde se fazia esses estudos, o exame da escritura, a meditação, a pregação da palavra, era na sinagoga. Então, Jesus está dizendo, eles são sinagoga de Satanás, porque judeus haviam se pervertido e estavam, na verdade, perseguindo a própria igreja de Jesus Cristo, ou tentando minar, como você pode conferir em Gálatas, quando o apóstolo Paulo fala de que os judeus estavam querendo lançar o judaísmo para dentro do cristianismo. Então, Jesus está tratando a questão aqui e dizendo que esses judeus, no meu ponto de vista, na verdade, judeus nacionalmente, né, como pátria, eles eram tal, mas espiritualmente eles não faziam parte do reino de Deus. Hoje nós vemos muitas organizações intituladas e rotuladas de igreja, mas não fazem parte do reino de Deus. Tem inclusive organizações com nome de igreja, mas que tem pacto com o diabo. E eu advirto a você, ore para que Deus te mostre elas. Eu não vou simplesmente citar aqui neste trabalho, mas eu cito isto abundantemente. No verso 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Veja bem, o retrato desta igreja aqui é um retrato interessante. O retrato desta igreja é uma igreja de final de tempos, porque está falando de perseverança.
Olha, nenhum tempo será mais necessário perseverança do que este tempo que estamos vivendo. Hoje estamos no ano de 2008. A igreja deve ter aí mais para frente mais uns 60 anos. A igreja deve ainda viver aí um pouco mais antes de soar a trombeta do arrebatamento. Então, veja bem, guardaste a palavra da minha perseverança. É um tempo em que é necessário a perseverança, é necessário. Essa igreja está vivendo num tempo que é necessária a perseverança. Aí diz assim: por que guardaste esta palavra da minha perseverança? Eu te guardarei da hora da tentação, da provação que há de vir sobre todo o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Que hora de provação é essa que virá sobre o mundo inteiro? Esta hora de provação que virá sobre o mundo inteiro é o reinado do anticristo, que durará 7 anos. Ele já está aí com a sua base bem montada, olha, e põe montada nisso, que é a União Europeia. A União Europeia é o berço para o surgimento do anticristo. A União Europeia já pode ser vista como sendo o dragão que passará o seu domínio para a besta. A besta ainda não surgiu, mas o dragão já está aí. Bem, eu sei que essa informação é para uma novidade que quem não está estudando a questão, não está se prendendo na escatologia, no exame, na oração, não vai nem entender. Mas, quem sabe, outros entenderão, e isso vai ficando aí registrado para as outras gerações que vêm. Então, perseverança em meio à dificuldade. Esta igreja está vivendo bem pertinho do reinado do anticristo. O anticristo praticamente já está aí no poder quando esta igreja, esse tipo de crente, está ali perseverando. Então virá o reinado do anticristo e a grande tribulação, mas Jesus livrará esta igreja, guardará ela da hora da provação. Ou seja, este aqui é o retrato de uma igreja que será arrebatada. As demais igrejas não serão arrebatadas. A tipologia aqui das 7 igrejas, somente esta aqui, carta à igreja em Filadélfia, somente esta seria arrebatada, porque ela será guardada da hora da provação que há de vir sobre todo mundo para experimentar os que habitam sobre a terra. Mas porque esta igreja será arrebatada, aqui está dizendo: porquanto guardaste o meu nome, perseveraste na minha palavra. Na sequência, verso 11: venho sem demora. Ora, observa a questão. Eu estou falando que essa igreja seria arrebatada. Então, para essa que será arrebatada, ela está vivendo um tempo lá de final, um tempo especial. Então Jesus para essa está dizendo que não diz para nenhuma das outras igrejas e nenhuma das outras cartas. Para essa ele diz: eu venho sem demora. Eu venho sem demora, eu venho logo. Então a posição desta igreja é uma posição de final dos tempos. A perseverança mais do que nunca será necessário para uma igreja do final dos tempos. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E o meu novo nome: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ainda temos mais uma carta, carta à igreja em Laodiceia, verso 14, diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Primeiro, veja bem o detalhe. O que Jesus está querendo dizer
com essa referência trina que ele faz de si mesmo. Ele diz que ele é o Amém, ele diz que ele é testemunha fiel e verdadeira, e ele diz que ele é o princípio da criação de Deus. De trás para frente nós poderíamos dizer, se ele é o princípio da criação de Deus, significa que tudo o mais veio à existência depois dele. Então ele é testemunha ocular de tudo, de todos. Ele sempre sonda, ele vê tudo, ele sabe tudo, porque ele foi feito primeiro. Tudo o mais que surgiu veio depois dele. E diz que ele é testemunha fiel e verdadeira. Sim, porque ele foi o princípio da criação. Então ele, com a sua onisciência, ele sabe todas as coisas, ele é a testemunha fiel e verdadeira. E diz que ele é o Amém. O Amém quer dizer, encerrou, ponto final. Ele é quem determina as coisas. Isso aqui é uma figura de julgamento. Eu entendo que isso aqui é um retrato falado de alguém com condições de julgar. Amém? Testemunha, ele sabe, ele vê, ele viu, ele tem o conhecimento. Fiel e verdadeira, princípio da criação de Deus. Verso 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Veja bem, ele está se apresentando como alguém que vem com uma visão, como eu estou entendendo aqui, passando para aqueles que nos ouvirão. Eu estou entendendo que ele está trazendo uma visão de que ele é aquele que vai julgar a questão. Então ele vem logo dizendo, eu conheço as tuas obras e eu sei que tu não é frio, tu nem é quente. Quem dera tu fosses frio ou quente. Então quer dizer, o julgamento vem aí. Verso 16, assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Querido, tem que ter postura, tem que ter posição. Tem muita gente dentro da igreja que está na mornidão, não tem atitude. A vidinha do camarada é o seu emprego, é a sua faculdade, a igreja é um domingo quando sobra tempo, sai dela, vai procurar o que fazer. Deixa o banco para quem quer compromisso com a verdade, quem quer realmente conhecer cristianismo, quem quer botar a cabeça a prêmio. O cristianismo é para esses. Não é aqueles que, o futuro do meu filho, o futuro do meu filho tem que ser dando a vida por Jesus Cristo. Nada me deixará mais satisfeito do que ver os meus filhos dando a vida por Jesus Cristo. Essa é a recompensa que eu espero pelo fato de Deus me conceder filhos. Senão não terá valido a pena ter um filho. O que adianta ter um filho que se torna presidente da Petrobras ou presidente desse lixo chamado Brasil? O que me interessa isso? Pessoas que ganhem o mundo todo e percam a sua própria alma. Cuidado com a mornidão. Eu só estou jogando essa gota pesada logo de vez para que a pessoa possa imaginar e ver o que ela está fazendo da sua vida. Jesus está dizendo assim, és morno? Eu vou vomitar-te da minha boca. E se vai vomitar da boca, significa que esteve na boca e vai sair. Olha, isto é importante. Se vai vomitar, significa que entrou na boca e vai sair. Ou talvez nem entrou só na boca, talvez tenha ido mais profundo. Se eu entendesse de ciência, poderia falar um pouco mais sobre o sentido da expressão aqui. Mas já dá para entender. Ninguém vomita aquilo que primeiro não tenha chegado, pelo menos, na sua boca. Ou seja, o que é o morno? O morno não é quem vem do estágio, aqui nesta visão, tá? Aqui nesta visão, o morno não é quem vem do estágio frio para o morno, não. É quem vem do quente para o morno. Esta é a visão. Fica esse alerta aí a você. Então, pois dizes, estou rico, olha aí, e abastado, e não preciso de coisa alguma. Ora, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Olha que impressionante.
Qual é a visão do camarada? Qual é a visão da igreja? Eu sou rico, estou abastecido, eu não preciso de coisa nenhuma. Cuidado, querido, para que a sua abastança e a sua riqueza não acabe te transformando num morno. Você esqueça da oração, esqueça do exame da Escritura, esqueça que aquela pessoa que está passando do seu lado está a caminho a passos largos para o inferno, que depende de uma palavra que foi dada a você. Cuidado, querido, para você não se tornar um morno, letárgico, satisfeito com o retrato do mundo que passa diante de ti. Você tem que influenciar na vida das pessoas, na cultura do mundo, na sociedade mundial. Senão não te caberia o título de sal da terra, nem de luz do mundo. A luz tem que resplandecer nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. O sal faz a diferença quando entra na alimentação, altera a graça do paladar, mas se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, diz a Escritura, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então Jesus está dizendo, tu é rico? Não, a minha visão a teu respeito é o seguinte: você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Mas não era isso que a organização pensava de si mesmo, mas era o que Jesus pensava. O nu aqui não é sem roupa, tá ok? O nu aqui é semelhante ao nu de Adão lá em Gênesis. O que aconteceu? Aqui o nu é igual ao de Adão, tá? O nu aqui é igualzinho ao de Adão. Aquele nu de Adão não significa nu físico, é um nu espiritual. Significa sem a graça de Deus, sem o favor de Deus. Significa que Deus não estará se comunicando, não estará revelando. A pessoa está desprovida das coisas espirituais. Por isso Jesus está dizendo, és um miserável, desgraçado, pobre, cego, és nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, a nudez espiritual, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Jesus está dizendo, aconselho, compra de mim ouro refinado no fogo. Está dizendo que é rico? Está dizendo que é abastado? Está dizendo que não tem falta de nada? Não, só se tivesse comprado de mim. Amém, querido? Então diz, eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ora, veja bem o que esse texto está dizendo. Eu estou à porta e bato? Ora, mas ele está mandando escrever para uma igreja, ele deveria estar lá dentro. Meu irmão, cuidado. Tem muitas igrejas que Jesus não está lá dentro, está lá fora. Mas ele está dizendo assim, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. Mas olha o detalhe. Apocalipse 3:20, estamos lendo a carta a Laodiceia. Eu estou à porta, eu estou do lado de fora. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei aonde? Na igreja? Não, eu entrarei em sua casa. Ou seja, dentro dessa igreja aí, não tem condições de eu me manifestar mais, isso aí está tudo abominável. Eu quero que vocês saiam, eu vou me manifestar na intimidade. Casa é isso, eu vou me manifestar na intimidade de sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer uma intimidade contigo além dos quadrantes denominacionais ou chamado igreja-templo. Não, mas o próprio apóstolo Paulo diz, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo proveniente de Deus habita em vós e que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo, vós sois templos do Espírito Santo. Então, meu irmão, não deixe que a sua vida fique fora da comunhão com Deus quando você estiver dentro de uma igreja onde Jesus Cristo não pode entrar, mas está do lado da fora, batendo para atrair a atenção de que pessoas saiam de lá, porque ele mesmo já não pode entrar.
Entende? Então você precisa ouvir o bater de Cristo do lado de fora, sair de dentro de certas organizações, encontrar com Cristo lá fora e ver se ele tem uma igreja para te direcionar. Verso 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você vê que diz ao vencedor, é a linguagem de guerra, né? A linguagem de guerra terrível, implacável, de esforço, de empenho, dedicação. Vai, arrasta, é cara na lama, é rosto no pó, é poeira, aí vai enfrentando, vai caminhando ao que vencer. É perseverança, é guardar o nome, é não negar a palavra, é perseverança, é ir em frente. É isso que Jesus trata de vencedor. E ele diz, vai sentar-se comigo no meu trono. Agora, ele teve uma vitória muito maior que a nossa, e ele vai se assentar com o Pai no seu trono, entendeu? Nós não assentaremos no trono do Pai, nós assentaremos no trono do Filho, não no trono do Pai. Agora, também assentaremos, porém, em que sentido? Nós não assentaremos, não assentaremos. O assentar no trono significa reinar. Nós reinaremos à semelhança de Cristo. Porque o apóstolo Paulo tem a seguinte visão, e ele diz, olha, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, a nossa vitória de salvação, o triunfo da nossa entrada na glória, no reino de Deus, é como também diz Paulo, né? Nos assentou com Cristo nos lugares celestiais, nos assentou com Cristo nas regiões celestes. O que significa isso? Isso significa a posição espiritual da qual nós iremos desfrutar. Não que vamos literalmente sentar num trono, mas a autoridade que certamente iremos receber do Senhor. E essa autoridade ela será muito bem tipificada no milênio.